Boa noite. Neste especial Informação Cerco de Morte, vai ver imagens chocantes do bairro do Cerco, no Porto, onde a morte de um menor abatido a tiro pela PSP na sequência de um assalto incendiou o rastilho do ódio contra os polícias. Um bairro que se rege aparentemente por regras próprias, onde muitas vezes, para os mais novos, os criminosos são as referências. Menores que nascem e crescem num ambiente de violência e criminalidade que os empurra para um amanhã sem futuro, onde só o hoje conta. As imagens que vai ver de seguida, que podem ferir suscetibilidades, espelham o ódio gratuito de jovens e adultos contra os polícias, com juras de vingança e morte para a PSP. Filho da puta da polícia, veja o que fez à criança. Vai ter um pau. Vamos acabar com a tua raça, filho da puta. Um funeral. O adeus a Pica foi o cântico da violência. O incentivo ao ódio, à justiça popular. Assassino, 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 Um funeral transformado em manifestação de guerra. Um ódio à polícia que supera a dor de uma morte. No bairro do Cerco, no Porto, o funeral de Pica, baleado pela PSP, transformou-se num protesto onde se prometeu vingança à polícia. Filho da puta da polícia, veja o que fez à criança. Vai ter um pau. Vamos acabar com a tua raça, filho da puta. Um funeral. Um adolescente morto, um bairro em polvorosa. No Cerco, na zona oriental do Porto. O adeus a Pica foi o cântico da violência. O incentivo ao ódio, à justiça popular. assassino, 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 O caixão branco atravessa o bairro. Primeiro carregado pelos amigos, mais tarde, na carrinha funerária. Os jovens que conhecem Pica desde que nasceu, compõem o cortejo. Mas o ambiente é muitas vezes confuso. Não há dor, há cânticos, há quase um ambiente de festa. Mais parece uma manifestação. Faltam as lágrimas, sobra a revolta. Conseguir um minuto de silêncio não é tarefa fácil. Os mais velhos gritam, impõem respeito. Exigem uma paragem no funeral transformado em romaria. Manter calmos os ânimos na capela também não tinha sido fácil. Maria de Lourdes, mãe de Pica, pediu muitas vezes aos amigos para manterem silêncio, para respeitarem a morte. Conceitos vagos para quem nasceu, cresceu e viveu sempre no bairro do Cerco, onde nas paredes, nas camisolas, nos cânticos se pede a morte de polícias, dos bófias, dos que nesta história são os maus da fita. O próprio juiz que veja que também é pai. Também é pai. Se não fizer a justiça, se não houver justiça, vai, o pai da criança já disse fazer justiça com a própria mão. Pica, 16 anos, que empunhava uma arma numa das suas fotos de perfil no Facebook, participava num assalto a uma confeitaria em Gondomar. Estava num carro roubado ao volante e ao primo Pia, que se mantém fugido. Abalroaram um carro da PSP. Pica foi baleado. Alexandre, que também foi preso e ia no banco de trás, já foi libertado pela PSP. Falta ainda capturar Armando, que, tal como Pia, fugiu do local onde o carro da PSP foi abalroado e onde Pica morreu com um tiro na cabeça. O Cerco, um bairro violento onde a droga é rainha, enche-se agora de homenagens ao menino mais lindo do Porto.
Aumentam os dizeres na parede, o lixo acumula-se ao lado das palavras de ordem, que passam sempre pela morte dos polícias. As crianças, também essas, falam a mesma linguagem. Conheciam Pica, agora transformado em herói, por ter sido um mártir nas mãos dos polícias. Porque o fato de ter estado envolvido no assalto não tem relevância. Porque todos conhecem alguém que também o faz. Pai, mãe ou irmão que rouba, assalta, trafica droga. Que vive no crime e para o crime. A fervilhar de raiva, o cerco é agora um gueto ainda mais fechado. A PSP não ousou interromper o funeral e prender Pia, que ainda esteve no local. Todos sabem que nesta altura qualquer operação no cerco pode facilmente fazer estalar a débil paz. É preciso dar tempo ao bairro, é preciso dar tempo à polícia para esquecer a morte de Pica. É preciso dar tempo para fazer regressar a segurança. Naquela manhã, não é? Acaba por ir com este grupo. Conseguiram perceber o que é que levou a ir com eles? Não, ainda estou para perceber. Não percebi, ainda não percebi. Espero que façam justiça contra todos que estavam lá também. Pois é, isso, a vossa revolta não é só contra a polícia, também é contra quem no fundo levou o Pica para este... O menino que foi detido, esse aí foi o herói do meu filho, agora os outros não foram. Porque quando são amigos não se deixam os outros para trás, sendo menor. Apenas quer justiça para toda a gente. Agora, sendo o menino que foi detido, ele foi o herói do meu filho. Esse aí merece tudo. Os outros se fossem mais responsáveis, ficavam ali todos. Maria de Lourdes não sabe o que aconteceu, mas também não estranha. O pai de Pica está preso, outros familiares cumprem pena de cadeia. Cometer crimes é quase uma inevitabilidade. A única vida que muitos dos que ali moram conhecem. O primo Pia, que o levou para o crime e agora ainda se mantém fugido, provém também de um ambiente destruturado. Vive no bairro com a mãe e os irmãos. Todos têm cadastro. Na internet mostram-se sem filtros, sem pudor. Festas de droga com crianças a assistir, armas como imagens de marca. Crianças que não têm heróis da banda desenhada. Os heróis são de carne e osso e já passaram pelas prisões. São os mais velhos, os mais fortes, os mais duros, os mais criminosos. Em estúdio, neste especial informação Cerco de Morte, temos Leitão da Silva, intendente da Polícia de Segurança Pública, comandante da Polícia Municipal do Porto. É um profundo conhecedor dos bairros mais problemáticos do Grande Porto. Temos também Tânia Laranjo, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, e Moita Flores, comentador do Correio da Manhã e da CMTV. Minha senhora, meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Leitão da Silva, boa noite, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui, independentemente aqui das circunstâncias. Obviamente começo por si. Como polícia tem medo de ir ao bairro do Cerco? Bem, isto leva-nos a uma abordagem mais ampla, porque, felizmente, e no contexto securitário português, a polícia ainda consegue ir a todos os sítios. Com mais ou menos meios, nós não podemos dizer que exista o no man's land em algum dos sítios, quer nos bairros, quer noutros sítios. As atuações policiais... O bairro do Cerco não é um Estado dentro do Estado onde a polícia tem dificuldades em entrar. A polícia sempre, no caso da Polícia de Segurança Pública e no meu caso particular da Polícia Municipal, nós adequamos sempre as intervenções a variedíssimos fatores, ao grau de ameaça, às necessidades operacionais, e com certeza que haverá bairros, pelas suas dinâmicas sociais e por alguma animosidade mesmo às forças policiais, que implicam um desenho de policiamento diferente. Mas eu continuo e reitero a ideia que, apesar de muitas vezes ser fácil dizer que os bairros são contextos de alguma perigosidade e são territórios onde a polícia não entra, essa é uma ideia que deve ser absolutamente arredada. Portanto, posso depender das suas palavras que não tem medo de ir ao bairro do Cerco? Não tenho medo de ir ao bairro do Cerco enquanto polícia, claro que não. Mas a polícia não pecou por falta de comparência no funeral deste jovem, onde um dos suspeitos deste assalto à tal pastelaria se deu ao luxo
participar na cerimónia, de passar pelo funeral? Repare, eu não estou na posse de todos os dados que me permitam dizer e em que circunstâncias é que ele apareceu, se é que apareceu, aliás, tudo leva a crer que sim. Se apareceu porque eu vi. Temos lá a Tânia esteve lá a fazer a reportagem e viu com os próprios olhos, não é? Exatamente. Agora, conforme lhe disse, eu questiono, eu faço a questão, é que seria necessário ter a polícia presente no bairro quando, do ponto de vista de intervenção operacional, ela de facto não era precisa? Porque a questão, neste caso do dito foragido, é uma questão que pode, em termos de oportunidade, um critério meramente de oportunidade, ser resolvida mais tarde e não acirrar ânimos que estão necessariamente inflamados. E neste caso, em que o alvo, e até todas as imagens que passaram do cerco, algumas que já existiam antes deste evento, mas todas as apropriações pictóricas do espaço público, nomeadamente a morte da Bófia, dispararam, não é? Por isso, acho que o decisor operacional que decidiu que a polícia não devia lá estar teve a decisão mais adequada, que era a mesma que eu teria. Ou seja, foi uma decisão de estratégia para não inflamar os ânimos? Sim, claro, acho que sim. Acho que é isso que terá presidido a decisão policial de não... Eu questiono mesmo se de facto a polícia deveria lá estar. Naquele caso, eu acho que não. Deixe-me, já voltamos à conversa. Moita Flores, foi uma decisão acertada esta falta de comparência, entre aspas, estratégica da polícia, segundo diz Leitão e Silva, no funeral, para não incendiar os ânimos? Os funerais de gente que tem problemas de conflitualidade grande com a ordem e com a autoridade e com a polícia, quando acontece uma situação igual a esta, e já tivemos várias, lembram aqui da Amadora, da Cova da Moura, enfim, de vários casos onde polícias abateram cidadãos de bairros deste tipo. Acontece que o fervilhar das emoções é tal que só há uma forma de lá estar, é não estando e não se mostrando, porque as emoções estão todas à flor da pele. Muito daquilo que é dito e que é escrito nas paredes e que é gritado nem corresponde ao estado de espírito da maioria daquelas pessoas, porque alguns deles até nem o conhecem, outros unificam-se neste protesto contra a ordem, contra a autoridade. De certa forma, num protesto contra a própria ordem social, onde eles vivem, de certa forma, num processo de heteroexclusão e de autoexclusão também. E, portanto, a polícia aparecer, surgir, seria criar um conflito desnecessário, porque nós estamos perante dois problemas. Um é um assalto, um furto qualificado, e estes miúdos fizeram um furto qualificado e tentaram fugir e esbarraram num carro da polícia. Abalroaram um carro da polícia, não é? Eventualmente haverá um crime de danos aí, depois do furto qualificado. Mas são crimes menores, são factos menores, comparados com o disparo na cabeça do indivíduo. Um disparo acidental, não é? Segundo a versão da PSP, não é? O caso agora está a ser investigado, não é? O certo, aquilo que nós sabemos, é que é um miúdo que é baleado e na cabeça por um agente da PSP. A PSP está a fazer a sua investigação, a PJ, enfim, as autoridades, e vão chegar a uma conclusão sobre esse disparo. Se foi acidental, se foi fortuito, se foi intencional, se foi... seja aquilo que for, não é? Não tenho dúvidas que o desequilíbrio entre as infrações cometidas pelos assaltantes e a morte do miúdo pende claramente para uma atitude emocional contra quem disparou contra o miúdo. Quer dizer, claro. Não há que ver. E, portanto, a polícia, neste caso concreto... Portanto, a polícia, neste caso, sai mal da fotografia. Aquele polícia, não é a polícia. Claro, óbvio, aquele polícia, claro. Porque a polícia... E nós não sabemos as circunstâncias daquilo que aconteceu, não é? Está a ser investigado. Mal, não é? E neste momento deve estar com dificuldades dentro da própria instituição, não é? Porque é preciso justificar um disparo na cabeça de alguém, não é? Sobretudo numa circunstância destas, não é? E eu não confesso que não tenho elementos para poder explicar, ou pelo menos ou defender ou atacar. Provavelmente ninguém... Agora, provavelmente ninguém tem. Esta manifestação que aqui se viu é uma manifestação típica de bairros sociais, socialmente excluídos, de gente socialmente excluída, que pouco intervém naquilo que é o debate cívico sobre as cidades, do qual é herdado
e que também se auto-arreda, não quer saber. E crescem dentro destes bairros ordens e valores que nada têm com a ordem, com os valores que nós entendemos do ponto de vista constitucional e da organização do Estado e da organização das comunidades. E, portanto, estamos sempre perante bairros-problema, bairros que, pela sua própria natureza, pelas suas origens heterogéneas, pela forma como se estruturaram famílias, pela forma como cá estão alguns deles de forma ilegal, pela forma como se construíram do ponto de vista da educação, de facto, dizia-se e costuma-se dizer que nesta ordem, que é desordem dentro da ordem do Estado, até fica mal dizer as horas certas a um polícia. Mas este bairro, Francisco Moita Flores, é um Estado dentro do Estado ou a polícia o bairro, consegue lá ir quando quer, o bairro do Cerco sem problemas? É estudado há muitos anos e é há muitos anos um conhecimento da polícia muito direto. Claro que não há problemas nenhuns da polícia lá entrar. Nem neste, nem no outro bairro, como disse o Sr. Comandante, e com toda a razão, nem em Lisboa, nem no Porto, onde se produzem estas grandes metrópoles. Sim, porque estes fenómenos que nós estamos a analisar agora no Porto também existem seguramente em Lisboa, não é? São próprios das grandes metrópoles. Não é um caso isolado do Porto. Até com maior intensidade em Lisboa do que no Porto. Claro. E por uma simples razão. É que a metrópole de Lisboa tem 3 milhões de habitantes e a do Porto tem 1 milhão. Mas, Tânia, tu estiveste neste bairro, enfim, é um bairro que tu conheces, até, enfim, fazes lá várias reportagens, estiveste a acompanhar de perto, inclusive este funeral, estas imagens que nós vimos aqui, foste tu e o repórter de imagem que estava contigo que as captaste, portanto, presenciaste bem este dia, este momento emocional intenso. A polícia, de facto, entra e movimenta-se à vontade no bairro do Cerco, ou o bairro do Cerco é uma espécie de um Estado dentro do Estado, tem ali regras próprias. E a polícia movimenta-se de uma forma condicionada naquele bairro. Eu acho que tem as duas coisas, quer dizer, é óbvio que é um bairro com regras próprias, não é? Até a própria tipologia do bairro, o facto de ter ruas de difícil acesso, o centro do bairro ser de difícil acesso, dificulta, obviamente, a intervenção da PSP, que até chegar lá é dado, por exemplo, o sinal de que a polícia está a entrar no bairro. Este é um bairro com problemas há muitos anos, que aliás piorou. Eu já não ia ao Cerco há alguns anos. O Cerco era um bairro muito complicado há 15 anos atrás. Passou por um processo de alguma melhoria. E o que eu vi agora do bairro do Cerco foi um retrocesso relativamente ao que havia. Nesta situação concreta do funeral, era, conforme disseram, conforme se disse aqui, foi uma situação muito pontual. Ou seja, nós tínhamos aqui um fervilhar de ânimos brutal, uma raiva brutal perante o ato da polícia e depois perante a polícia e a ordem e as regras, onde, pela mínima coisa, facilmente isto explodia. Ou seja, eu acho que se a PSP tivesse acompanhado aquele funeral, tinha sido uma tragédia. Portanto, foi melhor... porque havia lá... Concordas com esta decisão da PSP de se afastar estrategicamente para não incendiar os ânimos? O que eu estou a dizer é que teria sido uma tragédia. Claro. Havia centenas de crianças, dezenas de crianças, porque as crianças aqui convivem com a mesma facilidade que os adultos e dão as mesmas palavras de ordem e gritam. Por exemplo, o que me impressionou neste funeral é que não há lágrimas, não há choro, não há dor, não há... eu acho que nem sequer há a percepção da morte. Eu vou pedir à realização que volte a mostrar as imagens com que nós iniciámos este especial. São justamente estas imagens do funeral. Vamos ver e ouvir estas imagens. Veja o que fez a criança. Vai ter um Vamos acabar com a tua raça, filho da puta! A polícia, neste caso, representa tudo. Representa a polícia, representa a política, representa tudo. Projeta-se tudo na polícia. Então, Silva, bom, para além de ser um conhecedor profundo destes bairros, de ser intendente da PSP, de estar agora à frente da Polícia Municipal do Porto, tem também formação na área da psicologia, portanto, conhece bem estes fenómenos de grupo, de violência juvenil. Que comentário é que lhe merece estas imagens? Isto não são imagens chocantes para si?
Reparem, claro que... Este ódio inusitado aos polícias, isto não é... Isto é assim, mas o funeral é um jogo de emoções. Este funeral é um jogo de emoções muito forte. E nós também não podemos esquecer que a forte mediatização que o funeral sofreu também, em certa medida, propicia o surgimento destes comportamentos perante as câmaras. Conforme o Dr. Moita Flores disse, às vezes isto pode ser um grito de revolta, é provavelmente o palco mediático que muitas pessoas têm para dizer aquilo que querem, muitas vezes aquilo também que não querem. E é claro que isto é chocante no Estado de Direito. Agora, temos que ter conta, peso e medida sobre estas situações. A minha há uma questão, para mim, fundamental neste processo todo. Mais do que a intervenção policial, da qual eu não vou fazer qualquer comentário porque está em investigação, interessa saber o que é que coloca uma criança com 16 anos dentro daquele carro àquela hora da madrugada. E saber o que é que falhou para trás disso. Ou seja, o que é que falhou na história de vida deste menino, deste jovem, mas que ainda vai ao pediatra pela idade. Não é? Isto é um menino que tem 16 anos e que teve um percurso de vida que, de uma forma ou de outra, o colocou num carro furtado, que esteve envolvido num assalto. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã. O que é que está por trás disto? Onde é que falhou? Repare, os estudos sobre as carreiras criminais são estudos que já existem há muitos anos e a maior parte deles bate rigorosamente nos mesmos pontos. Cada vez mais a questão da supervisão parental, uma supervisão... Deste jovem que foi abatido a tiro, está preso, não é? Sim, mas a parentalidade não implica que seja só o pai e a mãe. Repara, é quem tem a custódia efetiva sobre a transmissão de valores. É um bocado o conceito da sociologia. Nós tendemos a conformar-nos com as normas que estão impostas, entre aspas, pela maioria, por aquilo que está codificado. Mas esse não é um problema deste bairro. As referências destes jovens são criminosos, ou não? Os heróis são. Os heróis são, repare, e o grupo de pares. Nós temos sempre uma influência muito grande, aliás, na nossa infância, temos uma influência muito grande dos nossos grupos de pares. E as influências podem ser manifestamente positivas ou manifestamente negativas. E aquilo que eu falei sobre a supervisão parental, e reparem, mas estamos a falar de supervisão parental informada e consciente, não é no limite da permissão ou no limite da proibição. Mas isso é uma miragem em relação à realidade deste bairro. É uma utopia, não é? Nós temos que ter aqui isso não existe, muito provavelmente, na esmagadora maioria das famílias deste bairro. Nós temos que ter... Ou não? Não existe. A questão que se põe aqui é: o Porto tem 48 bairros sociais, ou bairros de habitação social. E se nós tivermos em conta que a cidade de Porto terá 236 mil habitantes... Este bairro tem 2 mil, não é? Este tem 2 mil. E a esmagadora maioria da população dos bairros de habitação social são pessoas de bem. E isto correspondem a pequenas franjas de ilicitude e de marginalidade. Mas o bairro do Cerco é ou não um bairro problema do Porto? É um bairro... Com tráfico de droga, com outro tipo de criminalidade. É ou não um bairro... É um bairro com atenção especial. E posso lhe dizer que, aliás... Traduza-me lá isso por miúdos. É um bairro de atenção especial, por uma razão muito simples. A última intervenção que o bairro teve ao nível do edificado situa-se mais ou menos no ano 2000 e está mais que provado que, muitas vezes, o desenho do edificado, a forma como é gerido o espaço público, a forma da apropriação do espaço público... Está muito degradado o bairro. O bairro está degradado e é uma prioridade política a recuperação deste bairro. Temos de ter aqui em conta também, e aliás o Sr. Presidente da Câmara assinou há cerca de um mês com a Administração Interna um contrato local de segurança... Com o Ministério da Administração Interna. Com o Ministério da Administração Interna, em que identificou duas áreas específicas de intervenção. Uma delas, a nascente, e outra a poente. A nascente, neste caso, é o bairro do Cerco do Porto, a poente será o bairro da Pasteleira Nova. Por isso, nós estamos perfeitamente cientes que há muita coisa a fazer no bairro. E reparem, os comportamentos surgem por uma míriade de situações. E muitas vezes a questão da organização do espaço, as condições de vida, as acessibilidades, são elementos iniciáticos que têm que ser, obviamente, tocados. Eu gostaria só de adicionar aqui um ponto. Nos contratos locais de segurança, aliás, os contratos são celebrados entre vários interlocutores, em que a polícia também é um desses interlocutores, mas não deve ser o interlocutor principal. O protagonista. Exatamente. Então, mas... Diga, conclua. Não. O que eu lhe ia perguntar é, nesse caso, quem é que é o protagonista? São todos, principal? repare, são todos. Os contratos locais de segurança visam, sobretudo, a descentralização da resposta securitária. E descentrarmos uma resposta securitária
é envolver a comunidade. Mas... Diga, muito flores, diga. O Sr. Comandante está a falar de uma coisa que é fundamental nestes bairros, com estes contratos de segurança, que tem a ver com isto. Não é possível, este é o bairro que há 6 meses atrás aplaudia o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Eu estava lá. que fez a apoteose da sua campanha eleitoral, já Presidente da República, e toda esta gente cantou o hino nacional. Sem polícia. Quase sem polícia? Pergunto, quase sem polícia? Estamos num território de emoções e não da razão, da racionalidade até dos meios utilizados. Vamos lá ver. Esta gente constrói-se, nós todos construímos dentro de um triângulo. E esse triângulo, grosso modo, tem a ver com a escola, tem a ver com a família, ou com a organização familiar, tem a ver com os tempos livres. Os tempos livres têm a ver com a apropriação do espaço público, tem a ver com a forma como se gastam e gerem as energias que resultam do fim da educação ou dos processos educativos e da sua interação com a família. E, grosso modo, o modelo é este. Acolhido por quase todas as escolas, quer da sociologia, quer da pedagogia, enfim. Então, mas neste bairro, o que é que falta? O que é que falha para este bairro ser um bairro com estas características? O que acabamos de ver agora? Você está a falar, nós no Porto e em Lisboa, nós não podemos falar do Porto e de Lisboa como as cidades que eram no século XIX ou no século XVIII, porque são cidades transfiguradas em metrópoles. E são cidades que multiplicaram microcosmos, pequenos núcleos, pequenas comunidades, que vivem neste bairro, vivem em 48, mas vivem em 50, em Lisboa vivem em muitos mais, onde aí se criou a conflitualidade interna por não se perceberem uns aos outros, nem perceberam o país onde estão. Porque muitos deles esta gente é quase toda ela vítima de insucesso escolar, vítima de insucesso laboral, desempregados. Famílias destruturadas, não é? Famílias destruturadas, onde aqueles que vivem integrados, socialmente integrados, fogem a este ruído. Vivem no bairro, mas não vivem o bairro. Não sei se me estou a fazer entender. Nós aqui a pouco já temos uma reportagem para mostrar que retrata um pouco do bairro. Estes espaços são espaços ocupados por gente com a mais heterogénea, contraditória, por rapazes e por raparigas, por jovens, por pessoas com raças, com religiões, com formações, com disfuncionalidades, com conflitualidades internas, afetivas, emocionais, que resultam do próprio viver grupal num caso onde se construiu um gueto. E este trabalho que a Câmara vai fazer com as polícias é um trabalho decisivo não só neste bairro, mas em todos os bairros com este tipo de particularidades que nós temos espalhado pelas 2 grandes metrópoles do país. Só para terminar, quero dizer isto, que é para termos consciência do que é que estamos a falar. Em cada 4 crimes que existem em Portugal, 2 são na grande metrópole de Lisboa e 1 é na metrópole do Porto. E sobra 1 para o resto do país. Quer dizer, a metrópole, não estou a falar da cidade, claro. A metrópole do Porto e a metrópole de Lisboa têm particularidades que já estão muito longe do conceito de cidade que ainda hoje utilizamos, como por exemplo Leiria, Coimbra, Santarém, Évora. Para definir, por exemplo, são metodologias de policiamento, de segurança e de abordagem de educação, de integração social, de gestão autárquica, de gestão de proximidade, do compromisso interinstitucional, não só das associações como dos clubes, enfim, de todos aqueles que têm uma participação ativa maior na recuperação desta malta. Mas quer dizer, Francisco Moita Flores, mas o policiamento da polícia, a atitude da polícia num bairro destes não será seguramente a mesma do que no bairro da Boa Vista, no Porto. Mas espera, não é? A polícia apenas reproduz a política, é um instrumento da política. O que a polícia faz nestes bairros é aquilo que a política faz nestes bairros. A política abandona estes bairros e deixa-os entregues ao seu isolamento. E de vez em quando existe um Presidente da Câmara, como parece ser o caso, que se lembra de recuperar politicamente esta gente para a ordem social da cidade, não é? Da metrópole. Mas
Se é assim com a polícia também tem em relação a estes bairros o mesmo tipo de reação. Não vai entrar, nem vai viver, nem conviver aqui. Você viu, tivemos aqui, acho que consigo, aqui ainda há pouco tempo, aqui no Lumiar, num tiroteio entre famílias, num bairro deste, em que feriram 3 ou 4 polícias. E nessa altura não se gritava morte à bófia, nem mortos à bófia. Eles tentaram matar 3 polícias, não é? Num conflito grave que houve aqui em Lisboa. E, portanto, os polícias nestes bairros atuam segundo as suas próprias técnicas e a sua própria informação. Têm essa sensibilidade. E atuam sempre no sentido da dissuasão dos conflitos que estão sempre a surgir e latentes. Vamos conhecer um pouco melhor o bairro. A visão do bairro do Cerco e da morte de Pica, aos olhos de uma criança de 12 anos, também ele filho do bairro. É a reportagem que lhe mostramos de seguida. Mais uma vida que pertence aos céus. Foi embora sem dizer adeus. Nesta vida faz o que puderes, mas diz-me se perder um brother é o que tu queres. Perdemos um... Mais uma vida que pertence aos céus. Foi embora sem dizer adeus. Nesta vida faz o que puderes. Perdemos um amigo, que ele era mais que um amigo. Podiam morrer os polícias todos, para quem que ele matou? Não estamos a fazer só música, ao fazer a música, até os arrepios sobre o que estávamos a falar e ser uma coisa tão fresca, não é? Às vezes custa saber se as palavras que estamos a dizer são as corretas e assim. Eu vou mudar as minhas companhias, eu acho que só eu vi isso, eu acho que quero seguir a escola até ao fim, que não quero ser bandido como ele e morrer de tiro. Gostava de morrer de velhice, como todos, que é mesmo assim. Já estás a ver entrar. Eu queria trabalhar para a polícia, mas quando soube isso, larga-me, que é mesmo assim, não quero nada com eles. Prometo não ficar triste sem marcas de dor, se prometeres que levaste essa criança para um lugar melhor. Mais uma vida que pertence... Nascido e criado no bairro do Cerco, no Porto, Cristiano tem 12 anos e é... Eu sou presunto. Presunto? O que é isso do presunto? O presunto, sei lá, eu acho que é que se diz isso, que é, o meu pai é da sua raça, a minha mãe é cigana, e não tenho problemas de dizer isto. Sem papas na língua e de coração partido, o falecido Pica, de 16 anos, era como se fosse da família. Ele era uma pessoa que não ia para a casa da mãe dele. Ele ficava sempre aqui 24 horas por dia. O meu primo tinha dito assim, ó Pica, nós tratávamos por Pica, mas, ó parceiro, está a ver, ó parceiro, queres vir sair comigo? E ele disse assim, não, mano, vou-me fazer à vida. E o meu primo disse, só vou ter ali com uma pessoa que chegou de França ou isso, que era um amigo chamado Tiago, que anda. E ele disse, não. E o meu primo disse assim, tens dinheiro no bolso, para que é que precisas dessa vida? Vira-se ele, oh mano, não é isso, é a adrenalina. Adrenalina que pode ser fatal. Aos 12 anos, Cristiano registra e traça outro caminho. E nós, às vezes, andar aí a fazer as neiras, andámos aí a fazer coisas que é mesmo assim com eles. Vamos para concertos e isso, com eles, mostrarmos o Opa Júnior, que é mesmo assim. Os OPA são um grupo de hip-hop, projeto dinamizado pela Câmara Municipal, dirigido aos jovens do Cerco. O objetivo do nosso projeto é tentar tirar as crianças das ruas, tentar-lhes dar um rumo, dar-lhes ideais, dar-lhes espírito de companheirismo, ou seja, fazer... E como ele estava a dizer, a música, o que nós fazemos, acho que é das principais... Conseguimos tocar a mensagem do tipo, por vezes nem precisa de ser o hip-hop, porque voltamos à coisa que o hip-hop está visto como pessoas de bairro, criminosas, que fazem isto e assim. Só que há pessoas que ainda não perceberam qual é o conceito do hip-hop, não percebem que no hip-hop... Idade que se conta. Opa, 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 opa.
No 50A, a música, ao lado, Projeto Incluir, um centro de dia, serviço de intervenção com pessoas associadas ao consumo de drogas e álcool. Aqui trabalha-se a reinserção. O bairro do Cerco ainda é um bairro bastante associado ao tráfico de droga e que é visível, não é? E que infelizmente ainda é um problema grave aqui a acontecer, assim como também os consumidores, que ainda vêm aqui muito e recorrem ao bairro para isso, e o álcool. O álcool, que é esta droga legal, não é? Que é muito mais difícil de trabalhar, porque a maioria das pessoas não identificam como um problema, não é? Acham que é normal. No Cerco há projetos, mas também a escola pode ter papel fundamental. Estou no quinto, reprovei, por causa do que estava a dizer, porque eu não gosto das gestoras. Para eles se identificarem comigo, eu não podia dar apenas só as aulas. Eu tinha que perder algum tempo das minhas aulas para falar com eles, para os tentar perceber, até porque só partindo dessa experiência que nós temos com os alunos é que eu conseguia depois dar uma aula mais ou menos até ao fim. A família serve para ser uma referência para nós, não é? Um exemplo, não é? Daquilo que eu quero ser, um modelo. Não é? A questão dos modelos, e não existe, a maioria destes jovens não tem estes modelos. Quem é que eu quero ser, que profissão é que eu quero ter, eu vou lutar, eu vou me esforçar para conseguir. Não é? Os modelos que estão acima também não lutaram, não é? E não dão porque também não têm nada para dar. Então esta falta de modelos faz com que os jovens também não tenham expectativas em face ao futuro, não é? E vivem este hedionismo do imediato, não é? O dia a dia, amanhã não sei, não importa. O que importa é o hoje e vamos arriscar tudo hoje. E estas falhas, não é? E daí eu também dizer que acho que é essencial um trabalho nisto, não é? De reforçar uma identidade positiva, seja no contexto do bairro, seja no contexto do indivíduo, reforçar esta identidade positiva, de criar sonhos, criar expectativas, criar projetos para estes jovens, para que eles consigam de facto dar um salto e não provocar novamente este ciclo, não é? Porque estes problemas são cíclicos. Ciclo vicioso, barreiras por quebrar. No meu bairro ou no teu, na minha rua ou na tua, apresentamos o que é nosso nesta realidade crua. Do cerco ao centro, do centro ao cerco, centra-te no cerco a marcar o movimento. Se há menores que estão a participar neste tipo de situações que depois geram os restantes problemas, a nós, técnicos, não é? Faz-nos alertar porque é necessário nós intervirmos nestes contextos, não é? Ele só orientou, não sei se te escapou, mas eu não deixo escapar, cara ou croa. Eu acho que para me entenderem, teriam que viver aqui no bairro. Acho que teria que ser quase esta a lógica, porque tentar ver pelas outras partes, seja ou ver de fora, ou seja, não conhecer um pouco a realidade, o que é viver em sobressalto, o que é acordar, ouvir um barulho, ou passar uma ambulância e parece que já te vendes do tipo, espero que não seja dos meus. Ou seja, isso eu arrisco-me a dizer que muito mundo à volta das pessoas de bairro não vivem com este transtorno. A morte pica menino do bairro do Cerco. Traz revolta, é certo, mas também dá que pensar. E eu vou dar o exemplo aos meus filhos, quando os meus filhos forem da minha idade, que eu sou agora, eu vou dizer, vou levá-los ao cemitério do Prado, vou dizer quem era o meu antigo amigo, para eles não seguirem o mesmo caminho e para seguirem a escola. Leitão da Silva, como é que se quebra este ciclo vicioso da criminalidade no bairro do Cerco e noutros? Não é só o bairro do Cerco, são outros no Porto e em Lisboa, não é? Como disse ainda há pouco o Francisco Moita Flores. Não é? Eu acho que, aliás, o projeto que vocês apresentaram na peça, o projeto OPE, é um dos... para além de ser um projeto de uma validade e de uma profundidade muito grande. Acho que é a música é um bocado a projeção daquilo da nossa alma, não é? Eles fazem muito bem e do apoio que a Câmara também está a dar a este projeto. Eu acho que há um conjunto enorme e acho que mesmo um menino de 12 anos acho que tocou aqui em alguns pontos fundamentais. Como por exemplo? A questão de não querer enverdar por uma cadeira, por uma carreira delinquente. Ou seja, eu não quero ser bandido. Isto sair de uma criança também consciente disse é muito que queria forte. ser polícia e já não quer. Mas, fruto, se calhar, no tiro da cabeça que este rapaz levou. Não sei se ele já não deixou de querer ser polícia antes. Há muitos meninos que querem ser polícia. A intuição que eu tenho é que foi agora, não é?
Pois, mas vamos pensar que isto possa ser... Mas isso só revela bom gosto. Porque ser polícia não é coisa que se deseja a ninguém, não é? É das atividades mais complicadas, das profissões mais complicadas que um país pode ter. Há um contributo que ele disse, que é importante. Ele quer morrer de velho. Isto não é mais quer levar um tiro, não é? Quer ser Disse feliz. também que não quer levar um tiro. E não quer levar um tiro, quer ser feliz, não quer ser bandido e quer ser feliz. Pois, porque o critério que ele aponta aqui para a felicidade é não ser bandido, não é? Ou seja, eu acho que o caminho é esse. Agora, a retirada de um certo ócio que alguns meninos têm na rua, e aliás com projetos como estes, para entrarem por outros projetos que permitam não só a capacitação individual, a aquisição de conhecimentos, a escolarização, o sucesso escolar, isto, obviamente, tudo junto, permitirá que, pelo menos, que a ideia que estes meninos têm da rua, que a rua seja apenas o prolongamento da casa para coisas boas. Porque, reparem, os bairros sociais, se nós pensarmos na história dos bairros sociais, principalmente no Porto, que surgiram nos anos 50, foram relegados para fora da malha urbana, não é? E a cidade, no entanto, cresceu e eles foram aglutinados pela cidade. E aquilo que o professor Luís Fernandes da Faculdade de Psicologia defende, e que eu também defendo, nós temos que ver se são os bairros que são hostis à cidade ou se é a cidade que é hostil aos bairros. Eu cada vez mais acho que é a cidade que é hostil aos bairros. E há que tomar políticas não só de integração, mas também de ajustamento edificado, ajustamento da forma como é que os bairros aparecem dentro das cidades. Repare, no discurso destes meninos, é normal dizer que eles que estão dentro da cidade do Porto, dizer que vamos ao Porto quando vêm ao centro da cidade. Isso significa que há ali um hiato, sentimento de fronteira. Mas diga uma coisa, Leitão da Silva. Nós estamos perante, se calhar, até aqui uma questão geracional dos jovens, especialmente todos os jovens, mas particularmente os jovens que vivem e que sofrem na pele o que é viver neste tipo de bairros. Estamos aqui perante uma violência exacerbada, juvenil, que de facto está a ultrapassar barreiras que não eram atingidas há bem pouco tempo. Independentemente deste caso do cerco, 2 dias antes, em Gondomar, não é? Um jovem de 16 anos, relativamente perto, não é? Um jovem de 16 anos matou outro com um soco à pancada, não é? Não foi com uma soqueira, foi com uma chave ou com uma corrente de uma chave, não é? Depois de se andarem a insultar no Facebook. Eu acho que não podemos... Não há aqui uma violência juvenil que está um bocadinho fora de controle, particularmente nestes bairros mais complicados? Todos os dados da criminalidade reportada não apontam nesse sentido. Agora, nós temos que pensar é que... Eu posso lhe dar o exemplo, por exemplo, do Departamento Policial Norte-Americano, da NYPD. Nestes casos, nos casos dos grupos de pares e dos bandos dos grupos delinquentes, quando identificam que algum menino, 12, 13, 14 anos, é recrutado, entre aspas, por estes grupos de indivíduos mais velhos que estão associados a crimes graves, são altamente intrusivos, mesmo da própria privacidade, das redes sociais, e vão buscá-los dentro já do grupo delinquente. É claro que há aqui um esforço de identificação, porque, repara, quando a polícia entra neste processo, a polícia geralmente entra neste processo no fim dele, não entra no princípio, porque quando a polícia chega a este processo propriamente dito, já há muita coisa que foi feito a nível educacional, a nível relacional, que muitas vezes já é difícil de voltar atrás. E é exatamente este espaço, e eu retomo a pergunta que... Não sou eu que estou aqui a fazer perguntas, obviamente. Pode fazer à vontade. Mas retomo a pergunta, até mesmo para os meus parceiros de painel. O que é que esteve mal na história de vida deste menino para, aos 16 anos, estar às 3 da manhã dentro de um carro furtado? Sim, e ser alvo de uma intervenção policial. Naturalmente. Mas também... o Leitão Silva, ainda há pouco, antes aqui deste especial, estávamos a conversar um pouco, me falava sobre isso. Quer dizer, ninguém se transforma em delinquente profissional, digamos assim, de um dia para o outro, não é? Não, um processo de aprendizagem. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é que se calhar a polícia também falhou ao longo deste... Não é um problema de polícia. Exatamente, isto não é um problema de polícia. Estes rapazes são herdeiros da única alternativa que tinham, que não é um condomínio fechado. É uma zona de barracas, de favelas,
de bairros sinistros. Como aqueles, mas aquilo que me está a dizer é que estes miúdos crescem para ser criminosos, é uma inevitabilidade? Não é uma inevitabilidade. Nada disso. Eles vêm com uma origem e com uma história de vida que está ligada à pobreza, está ligada à marginalidade, está ligada àquilo que eram os territórios clandestinos, onde a polícia não ia porque eram as ilhas de Lisboa, chamavam-se mesmo ilhas. Eram sítios isolados, cheios de barracas, onde se escondia não só os ilegais, aqueles que não tinham identificação civil, enfim. É uma história de pobreza e de marginalidade e de exclusão que eles protagonizam hoje e são os herdeiros dessa história. Mas neste caso concreto há uma coisa engraçada, João. Deixa-me só dizer. Este miúdo não nasceu no bairro do Cerco, nasceu no bairro São João de Deus, que é um bairro que já foi demolido. A família foi realojada, não no Cerco, foi realojada não num bairro social, portanto vive não num bairro social, mas mesmo assim o menino voltou para o Cerco, que foi para onde os amigos do São João de Deus... É o território afetivo, é o território da memória. Ele já não estava, mas regressa ao Cerco. Portanto, ele não vive no Cerco há vários anos. Mas é lá que tem os amigos. Todas as referências. Nós não podemos esquecer um ponto que eu acho que é fundamental. Apenas uma percentagem relativamente curta destes meninos se tornam em delinquentes que tornam-se mais tarde delinquentes de carreira. Vamos fazer aqui uma curtíssima pausa nesta especial informação. Voltamos já a seguir também com uma reportagem sobre a morte de um jovem de 14 anos que foi agredido por um rapaz de 16 em Gondomar. Até já. Um rapaz de 16 anos matou um amigo de 14 por ciúmes. As ameaças foram feitas por Facebook e o homicídio foi anunciado. Ameaças trocadas no Facebook, o crescer da violência durante semanas, a explosão no último sábado de agosto. Gonzo estava com a namorada, a poucos metros de casa, quando fumado, é assim que os jovens são conhecidos, lhe foi pedir satisfações. Estavam com uma jovem de 16 anos que já tinha mantido uma relação com o rapaz mais velho. Era agora namorada do mais novo. A lei do mais forte impunha-se. Os rapazes queriam disputar ao murro o amor da rapariga. Um morreu, outro está preso, com 16 e 14 anos. Meu! Vá, admite lá que te borraste todo, mas parecias um vibrador. Que pariu. Ó filho, tu és mesmo trapalhão. Se eu falasse de muita coisa que sei sobre ti... Ó borrado do c****, a gente depois fala. Borrado eu? Vamos falar mesmo agora, vai-se ver o otário. Sei o quê? É claro que é borrado. Não sabes o que dizes, essa tua Tug Life anda-te a micar. Espero vê-lo ao teu lado, na rua. É para veres o forte do teu namorado. Eu sei quem tenho. Estou à espera desse dia, então. Foi em julho que trocaram estas mensagens. Via Facebook, Mário e Gonzo prometeram degladiar-se. A jovem achava bem, incentivava-o, apostava que o namorado ia ganhar. Todos iam saber quem era o mais forte. A 27 de agosto, pelas 22 horas, fumado surpreendeu o Gonzo a poucos metros de casa. A rapariga estava presente, a prometida luta aconteceu. Trocaram murros, fumado usou uma corrente que tinha para guardar as chaves. Deixou o Gonzo inanimado. Ainda agrediu a rapariga, que o tentou travar. As redes sociais continuam a contar uma história de violência fácil. O desvalor da vida é notório. Vocês estão com essas merdas todas que o vão essa merda toda, mas é só garganta, pá. O rapaz que morreu meteu-se com carne que tinha dono. Pronto, levou. O gajo teve razões para isso. Vais aí com tanto paleio, deixai de vos armar em rambos, senão acontece-vos pior do que a ele. Não é uma ameaça, nem é um aviso, apenas uma dica. As ameaças continuam. Os amigos de Mário prometem vingança. Dizem que o homicida apenas lavou a honra. Ai de quem se meter com o Mário. Aviso já. Quem se meter com ele, mete-se comigo. O Mário fez muito bem em matar aquele filho da p***. Se acontecesse comigo, ia ser igual. Conheço o Mário há bué de anos. E acreditem, ele teve a razão dele. Eu estive lá e posso testemunhar a favor dele. Ele teve razão.
No funeral de Gonzo ou o Gonçalo, de 14 anos. As lágrimas marcaram presença. Centenas despediram-se do rapaz. Em surdina, as promessas de vingança mantiveram-se. Agora, qualquer pai, qualquer amigo, com este acontecimento trágico, à flor da pele, tem o sentimento de revolta. E eu creio, e falei há bocadinho com os familiares, eu creio que a justiça está a ser feita no sentido em que há investigação, vai-se apurar as verdadeiras causas deste crime horrendo, e eu creio também que as pessoas irão também ter a noção que as vinganças não trazem, infelizmente, ninguém. Em menos de 48 horas, 2 jovens morreram no Grande Porto. Hugo foi morto por alguém de quem era amigo. André, que fazia um assalto, foi morto pela polícia. Em comum, são os heróis destes miúdos que são sempre os maus da fita. Os mais fortes, criminosos violentos. A lei da força, a ganhar a lei da vida. Tânia, há aqui o perigo de, neste caso concreto, poderem existir aqui represálias, vinganças e outro tipo de... Enfim, estas agressões se continuarem a perpetuar com estas juras de vingança agora dos amigos de um lado e do outro da barricada? Acho que sim, pelo menos nesta primeira fase, sim. Os ânimos também estão muito quentes em Gondomar. Aliás, nós vimos uma das imagens, é no tribunal, onde estão a insultar uma rapariga e é a namorada. E estes 2 grupos rivais continuam a trocar ameaças no Facebook. E não são ameaças assim tão inócuas, porque a verdade é que estas ameaças levaram a este homicídio. Não é? Claro. Não, e efetivamente levaram ao homicídio. Foram a crónica de uma morte anunciada, não é? Porque estes rapazes foram bater um ao outro à frente da rapariga para ver qual é que, no fundo, ganhava a rapariga. Ela própria aparece envolvida nesta conversa e estas ameaças continuam no Facebook, claro, com miúdos. Estamos a falar de miúdos de 14, 15, 16 anos. Leitão e Silva, diga uma coisa. Teme que no bairro do Cerco, nos próximos tempos, possa acontecer uma tragédia com a polícia? Há um rapaz que foi morto, abatido a tiro por um polícia, na sequência de um assalto, um tiro supostamente acidental. Enfim, vimos estas reações, este ódio aqui à flor da pele no funeral deste menor. Temo que possa acontecer aqui uma tragédia, que algum polícia, por exemplo, possa ser vítima de algo de muito mau. Isto é assim, a circunstância da vida policial tem sempre um ponto de interrogação sobre se nós chegamos a casa ou não. Esse é, muitas vezes, o paradigma do nosso trabalho, que pode ser no Cerco ou pode ser noutro sítio qualquer. Obviamente que o Cerco, neste momento, é um território de emoções fortes, provavelmente algumas emoções de evitamento policial. Agora, eu estou certo é que a qualidade do serviço que as forças de segurança prestam, independentemente se é a Polícia de Segurança Pública, a GNR ou as polícias municipais, são suficientemente profissionais, primeiro para entender essas circunstâncias e para adequar os dispositivos nas intervenções. Muita Flores, a polícia tem que ter cuidados redobrados nos próximos tempos no Cerco? Pode ocorrer aqui uma tragédia? Não. Vai haver o tato suficiente para se equilibrarem as forças outra vez e a cooperação continuar, até porque a maior parte desta gente deve mais favores à polícia do que propriamente inimizades ou retaliações. Mas eu queria terminar esta minha intervenção pegando naquilo que disse inicialmente o Sr. Comandante da Polícia Municipal. Como viram, este Facebook que aqui estava, cheio de ameaças, provocando duelos, cheio de carregada agressividade, é feito por menores. E é preciso perceber que o Facebook e as redes sociais, por quem tem a supervisão parental, por aqueles que têm a obrigação de educar os filhos, ou aqueles que têm a seu cargo, é preciso ver o que é que os nossos filhos andam a fazer nas redes sociais. É preciso controlar as redes sociais. E é preciso ter sobre as redes sociais que os nossos menores, as nossas crianças, utilizam 2 olhos a vigiar, não só por causa de casos como este, mas porque as redes sociais hoje potenciam um conjunto variado de crimes, alguns deles muito graves, nomeadamente no âmbito sexual e da rapina sexual, que é preciso ter muita atenção à forma como os nossos filhos, os nossos educandos, aqueles que nós formamos, controlam as redes sociais, porque não é um bom rapazinho. O bom rapazinho não é aquele que anda ao chuto na rua à bola ou que empurra o outro e faz um arranhão. Não é esse o mau rapazinho, quero eu dizer. O bom rapazinho não é aquele que está sossegadinho em frente ao computador.
muitas vezes corre mais riscos o menino que está em frente ao computador sem vigilância crítica não é? do que aquele que está a jogar a bola na rua ou que está a jogar ao apanho ou que está a fazer outro disparate qualquer onde rasga a camisa e esfola os sapatos ou esfola os joelhos. Mas neste caso também é importante para eles potenciar isto pelo Facebook, porque mostram aos pares que são mais violentos, que são mais agressivos. Portanto, há aqui toda uma linguagem que é utilizada é uma linguagem mas nós aqui, no caso de Gondomar, temos ameaças de morte já depois desta morte, não é? Estamos a falar ameaças de morte e de vingança. Estamos a falar de putos de 15 anos. Temos miúdos a dizer que acham bem o homicídio. Estamos a ver agora que é legítimo este homicídio, por ter ali uma expressão, foste comer a carne que não é tua, acho que a expressão é mais ou menos esta. Se fosse eu, tinha feito exatamente igual, fez muito bem a matá-lo. Portanto, mas este tipo de censura, eu não tenho medo de dizer esta censura, é obrigatória. Essa vigilância crítica é obrigatória por quem tem a responsabilidade da educação destas crianças. Porque é isso que falha. E acabo a responder à sua pergunta. Não tenham dúvidas nenhumas que a maior parte dos erros que resultam dos desvios destes jovens está associado ao desvio parental, àquilo que é o desnorte na estrutura da educação formativa e no processo educativo destas crianças, que não conseguem ser controladas para o sentido de morrerem velhos e rapidamente, dizia aquele menino de 12 anos, e rapidamente chegam a bandidos, se não forem controlados por esses antecedentes, por essa história antecedente, antes de chegar à polícia e antes de ter que chegar a polícia a atuar de uma forma violenta. E aí os pais são E o ser mais violento é um fator de orgulho, não é? Até porque os heróis destes miúdos são exatamente isso. E de afirmação até no grupo. Tânia, Moita Flores, Leitão Silva, muito obrigado pela sua presença neste especial de informação da CMTV, que chega ao fim neste momento. Boa noite.